A gente está aqui para falar de um dos principais nomes, se não o principal nome do esporte nesse começo de temporada. O torcedor pode estar pensando aí em Gustavo Coutinho, pode estar pensando em Zé Roberto, ou até mesmo no Uruguai Fabrício Domingues, né, que são jogadores que adquiriram destaque, né, ao longo desses primeiros jogos, né, com boas atuações, com gols, com participações em gols. Mas a gente precisa falar sobre Pedro Lima. Pedro Lima é um lateral direito do Sport, né, que já começa a receber consultas de outras equipes do futebol brasileiro para deixar o Sport ainda nesta temporada. Pedro Lima, minha gente, é um atleta que se destacava em um projeto de futsal na Paraíba. Foi visto pelo Sport e convidado para atuar no futebol de campo. Após ser aprovado em uma avaliação no campo, ele foi convidado a jogar futsal pelo clube. Pedro teve passagem na base do São Paulo também. É um atleta que hoje ele é agenciado pela empresa que pertence ao atleta Daniel Alves, que inclusive está envolvido aí, né, num processo na Espanha, mas a agência de Daniel Alves é quem está aí monitorando e coordenando a carreira de Pedro Lima, que recentemente foi convocado para a seleção brasileira na Copa do Mundo Sub-17, foi titular da seleção na disputa do Mundial lá na Indonésia e é o titular hoje da posição no Sport, vem ganhando minutos importantes nas mãos do técnico Mariano Sosso. Aí o torcedor se pergunta: Anderson, como é o percentual de Pedro Lima? Pedro Lima tem 17 anos, já tem um contrato profissional com o Sport e 70% dos direitos econômicos do jogador pertencem ao Leão. Os outros 30% são do seu staff, que diariamente tem recebido consultas de outros clubes do Brasil. Outros clubes têm se mostrado interessados na aquisição deste atleta. É tratado por clubes da primeira divisão como uma joia do futebol brasileiro. E eu também destaquei isso há pouco, né, porque essas publicações que foram relatadas há pouco foram feitas pelo um Twitter, né, da Caixa Preta Esporte Clube do Recife, né, que sempre traz informações bem pertinentes, né, a respeito do Leão da Ilha. E a posição de Pedro Lima faz com que ele se torne uma joia ainda mais valorizada no mercado. Por quê? Porque hoje a lateral direita ela é escassa no futebol brasileiro. Hoje a gente tem que apontar dois nomes de atletas que estão em alto nível no lado direito de campo, mas que são jogadores acima dos 30 anos. Não são jogadores, não são revelações, não são alguns atletas que estão surgindo agora para o futebol. E Pedro Lima é esse exemplo. Tanto clubes a nível nacional, da primeira prateleira, como também a própria seleção brasileira, vem sofrendo com a lateral direita. A lateral direita tem sido bastante questionada, né, depois da saída principalmente do próprio Daniel Alves do setor, né, não à toa a última Copa América que o Brasil venceu ainda tinha Daniel Alves como lateral direito, né, então de lá para cá vários foram os testes feitos e Pedro Lima tem sido esse jogador que para muitos pode ser ao longo do tempo lapidado e colocado aí na prateleira dos principais jogadores, né, daqui a uns 3, 4, 5, 6 anos, quem sabe aí servindo a seleção do país. Em relação a alguns gatilhos que foram falados, ele hoje está muito próximo, porque existem em cláusulas contratuais de Pedro Lima com o Sport, gatilhos a curto, médio e longo prazo. A curto prazo, minutagem. Ele precisa atingir um número de minutos com a camisa do Sport para que automaticamente o seu contrato, que hoje se estende até 2026, possa ir até 2027. O Sport ganharia mais um ano de contrato com esse jogador. Um outro ponto que também precisa ser analisado: a multa rescisória desse atleta. Muitos já falaram vários valores na internet, mas hoje, pelo que a gente apurou, para o futebol internacional, a multa de Pedro Lima ela varia entre 15 e 20 milhões de euros. É um jogador que pode ser vendido nessa casa para clubes da Europa. Para clubes a nível nacional, essa multa pode chegar até 25 milhões de reais. E esses gatilhos a médio prazo, número de jogos, participação em gols, bem como também em alguns jogos em competições específicas,
pode fazer com que Pedro Lima tenha um aumento significativo na sua multa, o que pode dar ao esporte ainda uma capacidade maior, né, de ter um lucro interessante com uma possível venda desse jogador. Então, minha gente, é tratado como uma joia, não tem muito o que fazer. É um jogador que mais dias, menos dias, deve deixar o Sport Clube do Recife. O Sport tem que aproveitar ao máximo um jogador que, mesmo com seus 17 anos, já na equipe profissional, já mostra muita personalidade, né? Já teve aí atuações no estadual, começou no jogo ali na Copa do Nordeste, nem sentiu o peso, né, de uma arena Fonte Nova com mais de 42 mil torcedores, e dentro, né, das circunstâncias do duelo, fez ali um confronto bem interessante. Então os clubes nacionais já abrem o olho para Pedro Lima, e o Sport está de olho também nessa situação para valorizar, né, os seus números, né, financeiros o quanto antes, a ponto de ter aí um retorno, né, bem interessante desse atleta, para que o retorno possa ser algo satisfatório para o jogador, para o esporte, né, e quem sabe o esporte mantendo aí percentuais futuros desse atleta, pensando em negociações nos próximos anos.